Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria e passando aqui para juntos meditar um pouco na gloriosa Palavra de Deus. Eu, ultimamente, estou lendo a história de Jeremias e ontem eu li o capítulo 7 e eu gostaria de estar lendo com vocês e refletindo um pouco sobre esta passagem bíblica. O título desta passagem bíblica é Mensagem de Juízo, à porta do templo do Senhor. Jeremias, ele foi um homem levantado por Deus para profetizar a nação de Israel. E um versículo que me chamou muito a atenção foi o versículo 5. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça, aqui Deus está ordenando ao povo se eles voltarem a essa prática, porque até então ali o povo estava em desobediência à gloriosa palavra de Deus. Vamos refletir um pouco sobre esta passagem bíblica. Ali não ia haver um culto ao Senhor. Ali Deus ordenou a Jeremias: hoje você não vai abrir o templo, mas você vai segurar o povo na sacada do templo. E hoje a reunião será fora do templo, porque o povo estava fazendo coisas que estavam entristecendo o coração de Deus. O pecado daquele povo estava fazendo Deus ficar tão irado que Deus falou para Jeremias: nem ore para esse povo. Não porque Deus não ia ouvir a oração de Jeremias, é porque Deus não iria compadecer mais desse povo, porque Deus já estava cansado de falar e eles não tomavam uma atitude certa diante de Deus, que era obedecer a palavra de Deus. No versículo 23 do mesmo capítulo está escrito assim: mas lhes ordenei isto: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos corra tudo bem. Deus está falando: dai ouvido à minha palavra. Deus estava usando o profeta Jeremias para falar assim ao povo: ouve a minha palavra, e assim eu serei o vosso Deus. E Deus sempre exortando aquele povo, mas eles não estavam nem aí para o profeta. E voltando um pouco, no mesmo capítulo, o verso 5 fala assim, No versículo 5 fala assim, mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça. Refrisando aqui a parte A, mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, desviaram dos caminhos do Senhor, começaram a fazer aquilo que eles desejavam fazer, e as ações deles não eram mais ações de um servo do Senhor. A ação deles agora não era mais ação de um crente que realmente confia em Deus e adora somente a Ele. Começaram a prestar cultos a deuses pagãos e abandonando
esse Deus poderoso que cuidou deles em todo o tempo. Quando a gente começa a ler a passagem bíblica, né, que fala desse povo, o povo de Israel, a gente vê o quanto Deus o amava, o quanto Deus ficava triste e ao mesmo tempo, quando Deus via que eles não queriam mesmo dar ouvido aos mandamentos dele. Deus, em sua indignação com aquele povo, pediu a Jeremias para nem orar por eles, que ele nem ia mais ouvir a oração daquele povo. E depois a gente vê aqui no verso 23, Deus convidando eles, Deus convidando esse povo a novamente, no verso 22, Deus faz um convite novamente para eles, né? No verso 23, e depois no 24, mas não ouviram nem prestaram atenção. Não ouviram e nem prestaram atenção. Como entristece o coração de Deus quando Deus está falando conosco, quando Deus está usando alguém para falar conosco e nós não valorizamos o amor de Deus por nós. Mas que você não seja um desses. Ao ouvir uma repreensão, ao receber alguém que foi enviado por Deus para levar uma mensagem para você, não vire as costas, mas dê ouvido a esta palavra que traz vida. Deus, Ele quer que nós obedeçamos a sua palavra e praticamos. Amém? Em 1 João, capítulo 1, e o versículo 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só basta você confessar o seu pecado ao Senhor, confessar de todo o seu coração, porque é isso que Ele está esperando você fazer. Aqui fala, Ele é fiel e Ele é justo. Ele é fiel para perdoar o pecador arrependido, porque Ele ama a justiça e Ele quer que você também tenha uma vida justificada por Ele. Amém? Em Romanos 12, o verso 21 para nossa meditação fala assim: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não te deixe ser levado pelas coisas más. Não te deixe ser arrastado por aquilo que vai te distanciar desse amor glorioso de Deus por toda a humanidade. Submissão à autoridade. Devemos ser submissos aos conselhos de homens e mulheres de Deus e de pessoas que realmente obedecem à palavra de Deus. Como diz Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Que possamos obedecer a Deus para sermos perdoados e viver também uma vida de paz. E esta paz quem nos dá
é o Espírito Santo de Deus, amém? E quando você se dispõe a viver em santidade, quando você se dispõe a renunciar, há uma palavra aqui que fala assim para nós, ó. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possa suportar. A palavra de Deus, ela nos adverte que quando nós desejamos renunciar e obedecer à palavra de Deus, temos suporte de Jesus. Temos essa palavra gloriosa, que o pecado não compensa, a desobediência não compensa, mas vai valer muito a pena se nós obedecer essa gloriosa palavra de Deus. E fiquem todos com Deus, amém?